Nação palmeirense. Palmeiras entrando em campo logo mais aí contra o Internacional. Jogo esse que vale a liderança do campeonato, né? O Palmeiras com algumas novidades, né? Vale ressaltar que o Palmeiras é o vice-colocado do Campeonato Brasileiro, mesmo número de pontos do Flamengo, né? Mas a expectativa do torcedor palmeirense, mesmo com algumas mudanças, mesmo com algumas novidades, é lá em cima, pessoal. Um bom jogo, né? Que mantenha o desempenho, né? O desempenho dos últimos jogos. Vem numa crescente, né? A expectativa também, quem sabe aí pela mais um jogo de Paulinho, mais um jogo de Felipe Anderson jogando bem, Vitor Roque, né? Quem sabe Vitor Roque não faça seu primeiro gol. Sem sombra de dúvida, a expectativa acho que é uma das melhores possíveis, né? Palmeiras e Internacional, 2 candidatos ao título, e para mim o Palmeiras está na frente aí, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo Band Sport, link na descrição. Final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Uma informação de primeira aqui, o Wesley tá fora do jogo, jogador do Inter. Por conta de ainda ter vínculo? Não, tá lesão, machucado. desconforto. Muito bem. É um desfalque. Diminui a lei do ex aí. Tem mais 3 ou 4. Que é a lei que essa funciona no Brasil. Você pode ter certeza que essa não fura. Vamos dar uma olhadinha no provável Palmeiras, que pega o Internacional, então, no Beira-Rio nesta noite. O Everton no gol. A linha de 3 zagueiros ali, né? Bruno Fux, Gustavo Gomes e Micael. Tá bom pra você? Não é o ideal, mas tá bom. Felipe Anderson, do jeitinho que você queria. Sim. Martínez, Richard Rios e Piquerez. Perfeito. Facundo Estevão e ele... Vitor Roque. Deve ser esse time. Ele deve repetir o time que jogou contra o Corinthians. O Palmeiras viajou sem 5 jogadores. Eu disse ontem aqui que o Marcos Rocha estava liberado. Estava, mas sentia um problema na panturrilha. Então, Marcos Rocha, Murilo, Veiga, Evangelista e Mike. São 5 dos jogadores que estão jogando, né? Não vou contar o Bruno Rodrigues, que não fez um ano ainda da segunda cirurgia dele. São 5 problemas. O Palmeiras, senhoras e senhores, vai viajar 25.500 quilômetros nos próximos 8 jogos, contando ida e volta. Salvo engano, para dar a volta na Terra são 44 mil e alguma coisa. Fazendo essa conta. Não sei. Cara, é mais da metade do cara vai dar a volta na Terra. É inacreditável, né? E aí, cara, tem que decidir o que fazer. Eu, como não fico em cima do muro, porque o muro não me aguenta, seja qual for, pra mim todo mundo que puder hoje, todo mundo que puder domingo, pra Bolívia, vai ao Mustafa. Entendeu? Vai os cartola lá pra jogar. Eu acho que o Palmeiras é o clube que vai ter... Todos vão ter que fazer escolhas nessas semanas, mas o Palmeiras é o que vai ter mais dificuldade de fazer por conta das distâncias e tal, e da importância dos jogos, da dificuldade dos jogos. Difícil mesmo. E a montanha do Palmeiras hoje ela é tão grande. O Inter é o único clube da Série A do Campeonato Brasileiro que não perdeu no ano. É o único clube no mundo invicto nas grandes ligas, incluindo competições continentais. Com a derrota do Barcelona e mais, ontem. O Inter se preparou para esse jogo, né? Ele tirou o pé do jogo contra o Fortaleza para vir para esse jogo. Porque o Inter, já disse ontem, vou repetir, o Inter acredita que tem, e eu também acho, condições de brigar para ser campeão brasileiro. É um título que não vem desde 1979. É a maior fila nacional, pelo visto, né? Isso, dos grandes Brasil, né? Era do Atlético, o Atlético do Cuca quebrou, que era desde 71, e agora foi Exato. Então, o Inter entende, como instituição, /Roger, que o Palmeiras é um concorrente direto. Claro. Então, um empate lá no Fortaleza valeu a pena correr o risco, e agora ganhar do Palmeiras em casa significa ir a 8 pontos, passa o Palmeiras, e você fica nessa condição de postulante ao título, né? Então o Inter 0, derrota, e quem mais perdeu no ano de toda a Série A, aí porque largou, né, o estadual, foi o Botafogo, tem 11 derrotas já no ano, e o Inter 0 só para ter o parâmetro aí de mais e menos. Parâmetros vêm de comparações, né? A gente vai fazer uma comparação agora que o Massa vai adorar, em desempenho de Vitor Roque e de Flaco Lopes, desde a chegada do Roque, claro, com números do SofaScore. Aí estão os números. A nota do Flaco é maior, hein, Massini? São 8 jogos para cada um, sendo que apenas um de titular para o Flaco Lopes, que marcou um gol, finalizou mais em menos tempo
Converteu mais vezes, deu menos passes, driblou menos, mas proporcionalmente mais certo, e cada um sofreu 2 pênaltis. É com você, Paulo Massini, que você que é o analista dos números. Pênalti, eu tenho 2 analistas aqui para falar. Eu posso dizer para você que os números, como diria Lúcio de Castro, se torturados, eles confessam qualquer coisa, né? O Flaco é um bom jogador, um jogador bom para ter no elenco. Achei que ele entrou bem contra o Corinthians. Ele tem entrado bem, ele tem feito um esforço e tal. Mas o Vitor Roque é 1 milhão de vezes mais jogador que ele. Ele, inclusive, proporciona ao Palmeiras uma condição de jogo diferente do Flaco, que não é só buscar a bola aérea, o cabeceio, aquele cruzamento. É uma jogada mais trabalhada. Vejam que as coisas estão começando a funcionar, está começando a sair os lances, né? O gol que ele fez na Libertadores é fruto desse trabalho, né? Quando ele sai no facão, está impedido, ok, vai lá. Mas o passe do Felipe Anderson foi muito bem feito. No jogo contra o Corinthians, o Felipe Anderson deu uma cavadinha para ele, maravilhosa. Deixou ele na cara do gol, ele perdeu. Eu acho que não tem comparação, né? Os números de Flaco Lopes pode ser até melhor, né? Mas eu acho que questão de jogador, de talento, né? De promissor, eu acho que não tem nem comparação. O Vitor Roque está anos-luz à frente de Flaco Lopes, né? Temos que ser realistas, né? O gol... Fez o gol dele lá também, não valeu, ok. Mas, cara, não tem comparação. O potencial de o que um joga pro time. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Vitor Roque vai dar certo. Vou resumir o quadro. O Flaco foi mais importante nesse período aí pro Palmeiras, só que nenhum torcedor trocaria um pelo outro. Esse é o resumo para mim do quadro. E acho que o Vitor Roque tem evoluído. Eu acho que o time tem jogado já de uma forma diferente. E é recente essa mudança. Muito por causa da presença dele. Exato. Então, tem que insistir um pouco. O gol saiu e foi anulado 2 vezes, né? E acho que, sobretudo para jogo fora de casa, tem mais espaço, costuma ter mais espaço, então acho que não tem discussão. É bom ter a opção do Flaco por uma necessidade, se o time estiver perdendo, para a bola aérea no final. Então é muito melhor falar sobre fartura do que sobre escassez. Claro. E esse ano o Palmeiras tem fartura. Melhor fartura do que faltura, como diria o amigo. Quantos jogadores não vêm? Não foram? Aí você vê a escalação do Palmeiras, você vê que menos 5. É uma boa escalação. Os números ali não atestam que o Flaco melhorou com a concorrência? O Flaco é assim, é meio que uma caixa de Pandora, assim, sabe? Ele é capaz de fazer coisas maravilhosas, mas também é capaz de tropeçar na bola, devolver a bola para o goleiro em momentos decisivos, né? Ele já está aí há um bom tempo, né? Ele não é mais uma promessa, ele já é um jogador formado. Lembra da estreia? Lembro. América? Lembro. Ele já é um jogador formado, entendeu? Me parece que daí vai um pouquinho mais, talvez. Mas nada mais do que isso, como diria Emerson Leão, né? Nada mais do que isso. É um bom jogador, cabe. Achei que, pelo que ele está entregando, ele custou muito mais caro que deveria. Mas também é bom que a gente perceba que quando você contrata um jogador muito jovem para um clube como o Palmeiras, do jeito que é o sistema, a torcida, vindo do Lanús, cara. O Lanús é menor que o bairro da Lapa, onde fica o clube, né? É como se fosse a Moca ali, não de tamanho, porque tem a Javari ali, né? Tem uma escola, muito legal, aliás, eles têm uma escola que atende as pessoas do bairro. Isso é muito legal, o povo argentino e inglês, enfim. E traz ele para essa realidade, né? Jogar no Allianz Parque, jogar contra o São Paulo, no Morumbi, contra o Corinthians. O jogador leva um tempo para entender aquilo, mas esse tempo já passou, né? Vamos e convenhamos, que ele já sabe onde fica o barbeiro, ele já sabe onde comprar o chimarrão lá, tererê, sei lá, que eles tomam. A carne boa também ele já sabe, entendeu? Não é mais adaptação, é um jogador que tem limites. Dentro do que ele pode entregar, ele pode ser útil. É melhor tê-lo no banco, sem dúvida nenhuma. É um bom jogador para estar no grupo, sem dúvida. Não tenho a menor dúvida disso. Eu só acho. Agora, tem dois que estão surgindo
né? Que se tiver uma oportunidade de negociar o Flaco, vale mais a pena ter os dois, que é o Tales e o Luigi, do que o Flaco, né? Aí, mas agora não dá, a janela tá fechada. Cara, vai que ele entra lá no Mundial, faz um gol lá contra o Porto, ou contra o time do Messi, pô, é uma bela de uma vitrine, né? Claro. O River Plate vive atrás dele. Vira e mexe, o River Plate liga aí, tal, né? Então, acho que é possível. Essa história do futebol, muita gente fala assim, mas o Palmeiras pagou R$10 nessa caneca aqui do G4, que é maravilhosa, pagou R$10, aí 2 anos depois vendeu por 11. Nossa, que bom, recuperou o investimento, não recuperou nada. Tem salário, tem gol que o cara fez, não fez, não é igual, ativo. Não é um ativo que você compra e ele fica valorizando em casa. Não é uma commodity, né? Você não vai comprar um caminhão de soja e o teu dinheiro está investido ali e a soja pode baixar ou subir. Futebol não é essa conta. Essa conta não entra no futebol, tá? Na minha visão, porque eles não são mercadorias, né? Então não tem lucro. Quanto custou esses 2 anos aí do Flaco, pagando salário e tal? Quanto ele devolveu? Então, devolveu pouco, né, cara? Porque na hora que precisou dele o ano passado, ele flaquejou. Eu só acho que ele é mais mal falado do que acho que ele talvez mereceria. Por exemplo, o ano passado, ele teve números muito melhores que o Caleri, por exemplo, que eu acho que falaram menos do Caleri mal do que o dele. Tira o Paulista da conta, você vai ver, na hora decisiva, aí é qualidade do que está entregando, não é quantidade. Mas também não tem expectativa? Entendeu? O Caleri é referência do São Paulo. No Palmeiras se espera mais hoje em dia. É para ele ser melhor que o Caleri. Tecnicamente ele é melhor que o Caleri, só que ele idade dele... ele faz assim, ó, no jogo decisivo, ele faz assim, ó. Eu quero ter um centroavante de 24 anos, não de 32. O ideal seria que ele tivesse o espírito que tem o Caleri. Come pedra, morde a trave, entendeu? E a técnica que ele tem, porque ele é um jogador técnico, você percebe isso. Sim. Entendeu? Ele tem bons fundamentos. Por ser argentino, você espera o cara... Não é. Né? Dando ele não é. Ele nasceu em Honduras. Espanta, né? Ele é alegre. Honduras. Ele é alegre. Que bom que é um homem feliz, né? Sim, mas ele não é invocado. O argentino normalmente é invocado, não é? Invocado e tal, ranheta, milongueiro. Ele não. Ele é bonzinho, isso é legal. Queria ser amigo dele. Mas para fazer gol... Não está num bom caminho para ser amigo dele. Então, não, bicho. Mas se ele fica 3 dias sem tomar banho, não faz a barba, entendeu? Chega lá todo remelento em cima do zagueiro, cara, faz parte um pouco da arte do futebol, do espetáculo. Agora, o jogo vai ser muito duro pro Palmeiras, muito duro. Vamos ver contra quem? Vamos. Então vamos lá. Quem deve jogar pelo Inter hoje? Então, diante do Palmeiras, lá no gigante da Beira-Rio. O goleiro Antony, Aguirre, Rorel, Vitão e Bernabé. Aí no meio, Fernando, Bruno Henrique, que é aquele, mas não é aquele. É aquele que jogou no Palmeiras. É aquele, mas não é aquele. Lei do ex aí, já tem 2 aí, Vitão e Bruno Henrique. Jogou no Corinthians Alan também. Patrick também jogou. Alan Patrick, Vitinho, Oscar Romero e o Ener Valência. O Oscar é o irmão, né? Isso, o canhotinho. Esse aí se marca sozinho. Muito bem. É assim, então vamos ver se é assim mesmo, senhor Paulo Massini. O Oscar o Romeu, o irmão dele, é muito mais jogador que ele. Mas agora a gente vai ao quadro mais impopular aqui. Hoje o programa está assim. O Massini falou do Wesley, tem um monte de baixa no Inter, né? São várias, né? Também. Rocher, tal, não sei o quê, tá bem desfalcado. E o goleiro é sensível, também é um time mais velho. Então, pelas limitações. Por isso o Roger também deu uma pensada de não ir lá para Fortaleza. Tem muito jogo. Meio de campo todo mundo tem mais de 30 anos. É o que nós estamos falando, né? O Palmeiras é um pouco fora da curva. Ele guardou Bruno Henrique, Fernando e Alan Patrick, e além do Bernabé ter sido só no banco. Foram basicamente os 4 que ele guardou lá em Fortaleza. Cara a cara, então. Vocês adoram. Pois é, nação palmeirense. Palmeiras vai entrar em campo aí logo mais, né? Contra o Internacional, né? Alguns desfalques, né? Mas também o Internacional tem desfalque. Mas, pessoal, eu acho que isso aí não é justificativa para não pensar numa vitória, né? Palmeiras tem desfalque? Tem. Internacional também tem.
Mas se a gente diz que o Palmeiras é o melhor elenco do futebol brasileiro, não tem muito o que pensar, né? Para mim tem que entrar, manter o mesmo desempenho que vem mantendo nos últimos jogos, né? Um bom desempenho, diga-se de passagem. Quando o Palmeiras evoluiu, principalmente ali depois daquela substituição que mudou todo o jogo no Palmeiras. Saindo o Veiga, recuando Esteve, colocando Felipe Anderson naquela posição. O Palmeiras tem ganhado bastante, principalmente em desempenho, né? Então, não tem o que pensar duas vezes. Tem que ir para Porto Alegre à procura da vitória, da liderança do campeonato, né? Tem o mesmo número de pontos do Flamengo, 7 pontos. Não perdeu na competição ainda. E a gente espera uma vitória. A realidade é essa, né? Mudanças ou sem mudanças. Claro, a expectativa também do torcedor palmeirense. Paulinho, se não entrar escalado, que entre no segundo tempo, né? Paulinho que para mim no último jogo entrou muito bem, né? Entrou muito bem contra o Corinthians, participativo, né? Dando opções, marcando, correndo, né? Eu acho que é uma boa opção, né? O Palmeiras também tem o retorno de Maurício, que já está apto a jogar. Maurício que eu acho que tem muito a somar ainda nessa temporada. E tem também a torcida naquela expectativa de Vitor Roque fazer o seu primeiro gol, pessoal. Eu acho que não adianta querer pressionar por esse gol sair de qualquer custo, não. Eu acho que o gol vai sair na hora certa, né? Vale ressaltar que ele já fez 2 gols, né, que para mim foram anulados injustamente. Mas, pessoal, não tem comparação, né? Inclusive a mídia querendo fazer comparação. Vitor Roque e o outro atacante do Palmeiras, né? Flaco Lopes. Não tem comparação, pessoal. Não tem comparação, né? Vitor Roque é um cara que é promissor. É um jogador que se muito coloca ele numa seleção brasileira. É um jogador que é jovem, 20 anos. A gente sabe que mesmo ele estando nesse jejum aí, não fazendo gol, ele está criando opções. Fez 2 gols, sofreu 2 pênaltis. É participativo, corre atrás de lateral. Então não tem como comparar com o Flaco Lopes, né? Para mim é até em posições diferentes, né? Ele está sendo usado até em posição diferente. Mas a gente sabe, pessoal, que a qualquer momento aí esse gol de Vitor Roque vai aparecer. Ele vai tirar esse peso, né? E vai desencantar. Isso aí é natural, isso aí faz parte do futebol, né? Quem foi que nunca viu um jogador aí passar 6, 7, 8, 9, 10 jogos sem fazer gol? Normal, né? Inclusive a gente viu o jogador passar esse tempo todinho sem fazer gol e jogando mal, né? Vitor Roque não. Ele tá 7 jogos sem fazer gol, mas está jogando bem. Inclusive fez gols, só foi anulado. Mas eu acho que isso aí não é motivo para desespero, né? Não é motivo para pranto. Vitor Roque vai fazer seu gol. Paulinho vai entrar nessa equipe, sem sombra de dúvida. Quando ele tiver 100%, vai ser titular. Expectativa é que ele entre mais uma vez bem, né? A gente sabe que é um jogo duro, é um jogo complicado em Porto Alegre. Retrospecto para o Palmeiras não é um dos melhores. Mas, pessoal, tem um melhor elenco, então tem que ir no Rio Grande do Sul fazer uma boa partida e voltar para São Paulo com uma vitória, né? A realidade é essa. Deixa seu placa aqui nos comentários, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.